O projeto de hoje é muito especial para mim. É mais um sonho realizado que eu quero compartilhar por aqui. Essa capelinha, na verdade, faz parte de um projeto muito maior. A gente está falando de um projeto de uma casa grande, de mais de 600 metros quadrados de área construída, fora toda a parte externa, toda a área de lazer. E junto com o programa de necessidades, existia o sonho dos clientes de ter uma capelinha em casa. Todo o projeto da casa, então, foi desenvolvido pensando na localização tanto da casa quanto dessa capelinha, principalmente em relação à topografia do terreno, como eu vou explicar daqui a pouco. Mas embora seja um espaço pequeno, ele foi um ponto de destaque do projeto, tanto em relação a essa localização, quanto em relação a todo o conceito envolvido para o desenvolvimento desse espaço. Eu vou começar mostrando para vocês a localização da capelinha em relação ao terreno, então. Essa é a implantação da casa no terreno. A casa tem um formato de L e ela se abre para um pátio central. O terreno não é plano, ele tem um desnível e ele cai da esquerda para a direita. Desse lado esquerdo, então, que é o ponto mais alto do terreno, foi onde nós localizamos a nossa capelinha. Essa capelinha, então, ela está voltada para esse L da casa, para esse pátio central, mas também, além do acesso social, o acesso principal que acontece por dentro da casa, existe um acesso lateral, por onde, às vezes, em dia de festa, o visitante vai passar. Então, o visitante, quando ele percorre esse caminho lateral da casa para acessar o pátio externo, a primeira visão que ele tem é da capelinha, num nível um pouco mais elevado, como eu vou mostrar daqui a pouco. Como eu disse lá no início, depois eu vou falar especificamente sobre a planta dessa casa. Na verdade, eu vou fazer alguns vídeos explicando todo o projeto, que é bem complexo e vai ser muito bacana de acompanhar. Mas agora, então, o foco é a capelinha e vamos lá. Vou colocar as imagens na tela para vocês já perceberem o espaço e daqui a pouco eu explico cada uma delas com os conceitos que nós levamos em conta para o desenvolvimento desse projeto. Essa é a visão que a gente tem ao percorrer aquele caminho lateral que eu comentei. Quando a gente já está próximo à área do pátio, a gente enxerga a capela, um pouco de quina, um pouco na diagonal, porque ela foi implantada dessa forma. Ao lado dela, a gente tem a estrutura de um gazebo também, que é um gazebo um pouco diferenciado, um espaço zen. Ao lado desse gazebo a gente tem a piscina, depois a gente enxerga aqui embaixo um pedacinho do fogo de chão que acontece ali ao lado também. Nos próximos vídeos a gente vai falar dessa área de lazer, mas agora eu quero que vocês prestem atenção então nessa implantação da capelinha. Percebam que a gente tem uma escada de acesso a ela, então ela está num nível mais alto, rodeada de jardim, rodeada de vegetação, de paisagismo. A ideia é plantar várias árvores ali. Um outro desejo dos clientes era inclusive ter um pomar na casa. O que a gente fez foi localizar esse pomar, então, nessa área mais alta também, em volta da capelinha, para que ali a gente tivesse todo tipo de planta e todo tipo de vegetação. Essa já é a visão que a gente tem ali mais ou menos do gazebo, que eu mostrei na outra foto. A gente já vê a capelinha um pouco mais de frente, então a gente entende melhor a escada e entende melhor o espaço lá dentro. Percebam que é um espaço semi-aberto. Nós temos paredes laterais fechadas, a gente tem um altar no fundo parcialmente fechado, daqui a pouco a gente vai entrar. E essa frente, embora a gente tenha um fechamento de vidro, na frente dela a gente tem uma espécie de brise vertical que vai fazer alguma proteção em relação ao sol também, vai dar uma certa privacidade, mas o espaço ele não é completamente fechado. Uma forma de trabalhar as capelas, os espaços sagrados, é a vedação total daquele espaço, para que a gente tenha uma introspecção total, para que o visitante ele esteja totalmente fechado naquilo ali. Não foi o nosso conceito de projeto. Desde o início, o nosso desejo de projeto era criar um espaço que tivesse muita conexão com a natureza. A gente queria levar toda essa vegetação, então, que a gente vai levar para esse espaço em volta da capelinha, para dentro da capela, tanto visualmente quanto fisicamente. Como vocês verão, em algum momento essa vegetação ela entra literalmente no espaço. Nós entendemos que essa conexão com a natureza, essa conexão com a luz, com a sombra, com o vento, com a brisa, com a vegetação, tudo isso nos faz conectar mais ainda com o sagrado, com o divino, com Deus. A gente não precisa estar totalmente fechado num espaço, às vezes escuro, para a gente conseguir essa conexão. Nesse espaço semi-aberto, essa energia da natureza, essa energia divina, ela também é muito forte.
E foi por isso que a gente criou um espaço dessa forma. Nessa imagem, já dentro do espaço, vocês percebem que nós marcamos de forma bem forte alguns símbolos, como a cruz, por exemplo, que está lá no fundo do altar. Essa cruz ela será feita com a pedra ônix retroiluminada. O ônix é uma pedra translúcida, então se a gente coloca uma iluminação por trás dela, essa iluminação ela passa, ela vaza a pedra em alguns momentos, gerando exatamente esse efeito que vocês estão vendo na imagem. Então parte do altar é uma parede fechada, maciça, com essa cruz iluminada na frente, mas parte desse altar é um vidro. Olhando assim parece que está tudo aberto, mas não, tem um fechamento de vidro, não só no fundo do altar, como numa parte da parede lateral. A ideia é que ali atrás a gente tenha uma árvore simbólica também, como uma oliveira, por exemplo, que tem um significado religioso forte. Então a gente tem alguma árvore importante que passe alguma mensagem, que passe alguma simbologia importante, bem ali no fundo desse altar. Depois a gente quer ter nessa parede lateral da entrada alguma textura. As paredes internas elas serão pouco trabalhadas, a gente quer trabalhar a pureza do espaço também, mas essa lateral ela vai receber um revestimento diferenciado. A proposta inicial foi essa pedra, a pedra moledo. Não agradou tanto aos clientes, eles queriam um material um pouco mais liso, com menos buraquinhos, para que aquilo ali fosse mais fácil de limpar, para que não tivesse bicho, porque é um espaço semi-aberto. Mas eu deixei para vocês entenderem também um pouquinho do nosso processo de projeto. Depois, lá na frente, eu vou mostrar as imagens finais da capelinha. Inclusive, vocês vão ver o resultado final durante a obra, que vai começar no ano que vem. Mas eu quis mostrar, nesse momento, as imagens iniciais. Vou explicar as modificações que serão feitas nesse projeto, para vocês entenderem o processo. Eu acho isso muito importante. Então, uma modificação que foi pedida após a visualização das imagens foi trocar esse revestimento dessa pedra moledo por um material, então, um pouco menos rugoso, um pouco menos texturizado. Provavelmente, nós vamos utilizar o tijolinho do travertino rústico, que é um material que fala bem a linguagem do restante da casa e vai levar essa textura que a gente queria. Uma outra modificação que será feita também é que a gente vai tirar da parede esse elemento que receberia uma imagem, por exemplo, e a gente vai colocar um púlpito ali nessa lateral, para que tenha sempre uma Bíblia aberta ali e que eventualmente possa acontecer alguma celebração também. Então a gente vai aumentar um pouquinho a área do altar, diminuindo parte desse piso de grama, mas a gente ainda vai deixar a vegetação entrar para aumentar um pouquinho o altar e conseguir colocar ali um púlpito com a Bíblia, de modo que alguém possa ficar ali atrás lendo essa Bíblia com conforto e segurança. E por fim, uma terceira modificação foi que antes a gente tinha feito essa escada entrando mais no espaço. Então, lá na frente a gente tinha um patamar que levava para o altar ou levava para a circulação lateral aos bancos. Agora a gente vai ter esse piso todo no mesmo nível. Esse rebaixo que vocês estão vendo aqui no primeiro plano, ele vai acabar. Vai estar no mesmo nível de todo o piso lá de dentro e só lá atrás, na entradinha da capela, que a gente vai deixar um patamarzinho para marcar bem essa entrada. Nessa imagem vocês entendem melhor. Vejam que a gente tem ali 3 ou 4 degraus avançando dentro do espaço. Agora isso tudo vem para fora, essa escada vai ser puxada para fora e a gente vai ter numa área bem menor só um patamar rebaixado. Depois lá dentro o piso vai estar praticamente no mesmo nível, com exceção do altar, como eu já contei. Agora eu quero mostrar alguns detalhes arquitetônicos desse projeto que talvez vocês não tenham percebido nas imagens. Reparem nessa imagem, no alto à direita, que a gente tem um sino pendurado. E esse sino ele está pendurado na laje de cobertura, que avança bastante em relação às paredes, formando um beiral. Então a gente tem um beiral grande, mas essa laje de cobertura ela não toca as paredes em todos os momentos. Principalmente lá no fundo da igreja, essa laje ela faz um desenho assim de subir. Ela está solta dessa parede do altar lá no fundo. Aqui nessa imagem vocês conseguem entender mais. Então mesmo lá na frente a laje ela não toca a parede, ela está ligeiramente afastada da parede, mas aqui atrás mais, ela muda de ângulo, ela sobe. E aí a gente tem então mais entrada de luz, mais ventilação, a gente solta mais esse altar do teto, liberando mais o espaço, criando mais essa amplitude, essa ventilação, como eu já contei, e eventualmente a entrada de luz também. Nesse outro ângulo de visão vocês percebem isso também, então a laje avançando em todos os sentidos, a gente enxerga aquela quina de vidro que eu comentei antes, lateral ao altar, a gente enxerga ali no fundo o sino também pendurado, e essa parede então com revestimento de pedra, ela acontece tanto interna quanto externamente. E as demais paredes, que vão receber uma textura mais simples, vão ter a mesma cor, o mesmo acabamento que a gente vai usar lá na casa principal.
Eu estou super curiosa para saber o que vocês acharam desse projeto, se entenderam esse conceito de conexão com a natureza, de conexão com o divino, de conexão com a brisa, com o sol, que é o calor, tudo isso que a gente entende que é uma conexão com o divino também. Eu quero que vocês me contem qual seria a sensação de vocês ao entrar num lugar desses para rezar, para fazer uma oração ou para se conectar com o que quer que seja que vocês acreditem. Me contem tudo aqui embaixo nos comentários. Me contem também se estão curiosos para conhecerem a casa principal, que é bem moderna, mas tem uma pegada um pouco clássica, é uma casa super elegante, eu já tô doida para mostrar. A área externa ficou maravilhosa, é muita coisa, é muito detalhe, provavelmente vai rolar mais de um vídeo por aqui. Então já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.